bem-vindos ao canal Flávia Araújo mais uma vez. E hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês uma aula que eu dei que não sei se é uma aula temática ou não. Eu intitulei a aula de A Bailarina Faz, onde na verdade o que eu queria passar para as minhas alunas é um pouco de como é ser bailarina. Trouxe alguns passos que elas ainda não tinham aprendido, mas falando sobre o universo da bailarina mesmo. Então a personagem foi a bailarina, né? A primeira coisa que eu usei foi a boneca Gica. Então essa aqui é a Gica, tá cheia de beijinhos, tá vendo? Usei a Gica logo de cara no aquecimento, falei que a Gica ia participar da aula, que ela ia trazer pra gente um pouco de todos os passos novos que ela tava aprendendo. Aí eu falei pra elas, a Gica não tá toda uniformizada, então a gente precisa aprender pra que serve o nosso uniforme, por que bailarina tem que se vestir desta forma. E aí eu levei a famosa Camille, que é o quebra-cabeça. Aqui ele tá todo desmontado. Ai, caiu uma peça, peraí. Esta é a Camille, gente, que foi batizada pelas minhas alunas há muito tempo atrás. Eu tenho a Camille desde 2017, eu acho. Desde 2017. E porque a ideia era justamente conscientizar as crianças sobre a importância do uniforme, explicar para elas. Então é um quebra-cabeça mesmo, ó, a Camille fica assim, ó, no comecinho, sem roupinha. E aí a gente vai, primeiro eu vou conversando com elas e perguntando, né? Como que é o nome dessa peça de roupa? E aí a maioria já sabe, meia calça. Tá, mas por que bailarina precisa usar meia calça? E aí elas vão falando as ideias delas, né? Os porquês que elas acham, porque normalmente, porque sim, porque pra fazer balé precisa, então, mas por quê? E aí, enfim, eu vou explicando os motivos pelos quais a gente tem que usar a meia, a gente tem que usar o colã, a gente tem que usar a sapatilha, e por que a bailarina tem que usar o coque. Então, elas vão montando as bailarininhas junto comigo, e eu trabalho de diversas formas. Tá? Normalmente eu faço caminhadas em que elas pegam as pecinhas e vão colocando na Camille. Logo depois da Camille, eu já fui para uma coisa que elas adoraram, óbvio. Eu levei essa caixinha aqui de bailarina, que inclusive foi um presente de uma aluna minha. Dentro da caixinha tem as coroas da bailarina. Então cada uma recebeu uma coroa e a gente fez a aula toda naquele dia de coroa, tá? Por quê? Porque as bailarinas iam se apresentar. Então, o que eu fiz? Eu dividi elas em grupo, justamente para a gente poder também falar um pouquinho para elas sobre a plateia. O que é a plateia? Quem fica na plateia? Por que tem a plateia? Como que a gente se comporta? Como que a gente tem que reverenciar a plateia? Enfim, todas essas coisas. E também para elas aprenderem que quem está assistindo precisa respeitar, precisa prestar atenção, né? Quando a gente vai no teatro, quando a gente vai prestigiar alguém, e a gente bate palmas para poder agradecer aquele momento que as pessoas que estavam dançando compartilharam com a gente. Então também usei para isso e eu criei uma sequencinha em que a gente trabalhava plié, tandi, alguns por debras, tinha também girinhos, né, voltinhas na meia ponta e valsa. Então um passo novo que eu trouxe para elas foi a valsa. Logo em seguida disso, eu trouxe o arabesque, uma experimentação do arabesque, né? Pra gente poder trabalhar aí transferência de peso, focar mais nisso, para elas poderem já ter uma noção de equilíbrio, porque elas são muito novinhas. Mas aprender o arabesque é muito gostoso, elas se sentem muito bailarinas, né? E aí o que eu fiz? Eu utilizei essas argolinhas para que ficasse na mãozinha que vai permanecer na frente, porque eu não queria que elas fizessem um aviãozinho, tá? Mas isso foi uma opção minha mesmo. Eu já queria passar realmente uma intenção de primeiro por debras para elas. Primeiro arabesque para elas. Eu já queria passar para elas uma intenção de primeiro arabesque mesmo. Então, o que eu pedi? Que a mãozinha da frente, a mãozinha que tem a argolinha, na verdade, fica sempre na frente. Eu tenho que ver a argolinha na minha frente. Se não estiver vendo, a gente está fazendo avião. E aí não é o primeiro arabesque. Então, assim, super funcionou. Foi bem legal. Logo depois disso, eu trabalhei algumas posições de braços, que eu ainda não tinha trazido para elas. Esse quebra-cabeça é um quebra-cabeça que eu tenho da Baby Larina, que tem as posições dos braços. E aí eu trouxe, na verdade, a grande pose e trouxe a pequena pose, tá? Mostrei para elas, expliquei, elas experimentaram. E aí logo em seguida eu fiz um trabalho em dupla, em que uma era massinha e a outra era a bailarina que modelava a massinha.
Então eu dava pra elas, elas viam, então, vamos agora fazer a grande pose na amiguinha, na sua amiga massinha. E aí elas iam montando na amiga massinha a grande pose ou a pequena pose. Elas adoraram. Muito legal também de fazer com elas. E aí, o grande momento foi... Só um minutinho, gente, suspense que eu vou pegar. Tcharam! Bom, levei pra elas conhecerem um titi, tchutchu, tutu, enfim, da forma que você aprendeu como fala e do jeito que você fala. Foi a sensação da aula, elas ficaram encantadas. Eu mostrei, elas puderam pegar, falei pra elas do nome, que esse aqui é o titi, tutu ou tchutchu prato. Deixei elas vestirem em algumas aulas, quando tinham menos meninas, porque senão tomaria muito tempo da minha aula. Mas elas ficaram encantadas, deitaram, abraçaram, beijaram, enfim. E ao redor dele a gente fez um trabalho de musicalidade. Na verdade era um estudo que eu propus para elas, que eu falei o seguinte, deixa eu só colocar ele aqui, gente, que senão não vai dar. A gente prestou um pouco de atenção nas músicas. Então eu falei para elas, para dançar a bailarina precisa do quê? Precisa da música. E a música tem uma coisa muito legal, ela fala pra gente como a gente pode dançar. Então, se for uma música bem agitada, bem rápida, como que a gente dança? E elas faziam, bem rapidinho. E se for uma música lenta, devagarinho, como que a gente dança? Bem devagarinho. E aí eu fui intercalando, falei, bom, agora então vocês vão escutar a música que a Pro vai colocar e vão dançar do jeitinho que a música tá pedindo pra vocês. E aí eu fui intercalando entre músicas mais lentas, músicas mais rápidas, e elas foram experimentando isso. E aí, por fim, coloquei uma música completa para elas poderem dançar. Fiz uma roda final para a gente poder terminar, relaxar um pouquinho, falar que é importante a bailarina cuidar do corpinho dela. Então a gente fez uma massaginha nos pés e a gente fez a reverência final para agradecer, que a bailarina precisa agradecer as pessoas por estarem ali com ela, por compartilharem aquele momento tão maravilhoso com ela. E a gente terminou a aula. Foi uma aula muito legal. Que rendeu muito, eu não imaginava que elas ficariam tão encantadas. E foi uma aula, gente, que eu criei assim, do dia pra noite. Eu falei assim, poxa, o Titi tava lá, na salinha. Aí eu falei, poxa, eu podia levar esse Titi pra elas, pra elas conhecerem. Aí daí veio uma porção de ideias na minha cabeça. Eu falei, quer saber? Vou fazer uma aula de bailarina. E deu super certo, elas amaram, eu tenho imagens incríveis dessa aula, foi muito gostoso. Então fica essa dica pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o seu joinha, não esquece de ativar o sininho também, porque senão o YouTube não vai te avisar que tem vídeo novo. E compartilha com seus amigos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, gente. Obrigada!